Bom dia, bom dia, bom dia, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas! Olha só, hein, pessoal? Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho. Seja muito bem-vindo e também bem-vinda nessa manhã de segunda-feira. Tudo bem com você? Espero que sim. Hoje é dia 20 de julho. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para aqueles que vão assistir a retransmissão dessa live. Até boa madrugada, não sei, né? Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria, você é a melhor companhia nessa manhã de segunda-feira. E hoje a gente vai falar sobre armadilhas do pensamento. E qual a influência que eles têm para nossa saúde emocional? Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo homens e mulheres que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional, então aí em 4 semanas. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas no dia de hoje. Tudo bem com você? Espero que sim, que alegria estar aqui com você. E seja bem-vindo à minha série de lives. Eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? Será que eu um dia poderei viver em um mundo assim e você viver em um mundo assim? Eu acredito que é possível quando a gente entende que as nossas lutas, as nossas batalhas estão dentro de nós e quando a gente muda esses nossos pensamentos, a nossa vida começa a se transformar. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre armadilhas do pensamento. E olha que interessante, né? Armadilhas. E eu quero começar a live de hoje com um pensamento, né? Você que faz parte do grupo Telegram, eu até gravei um áudio nessa manhã sobre isso. E eu queria começar com essa frase, que é uma frase de um autor aí muito famoso, que é o Paulo Freire, né? E a frase que ele diz, e esse pensamento que ele tem, é um pensamento que chama muita atenção e diz assim: as terríveis consequências do pensamento negativo são percebidas muito tarde. Olha que frase de impacto. As terríveis consequências do pensamento negativo são percebidas, né, muito tarde. Olha que frase incrível, ou seja, toda e qualquer consequência que um dia você vai ter como fruto dos teus pensamentos, da batalha que está dentro de você, você vai descobrir muito tarde. Ou seja, lá, quem sabe, no final da vida, aí você vai olhar para a tua vida e vai dizer assim: o que eu fiz com a minha vida? Então essa frase aqui, gente, é uma frase que tem muito impacto e ela é muito forte e ela tem um poder para fazer você refletir sobre o que você está fazendo com a tua vida. O que você tem feito com a tua vida, principalmente a tua vida interna, ou seja, os teus pensamentos. E na vida, todos nós lutamos contra muitas coisas, não é verdade? Há uma luta tremenda a cada dia, né? Mas de longe, a pior luta é aquela que temos diariamente contra nós mesmos. Essa é a pior luta. Por quê? Porque nós nos sabotamos a nós mesmos. Existe dentro de nós um anti-eu que tem uma capacidade incrível de nos sabotar, de nos jogar para baixo, de nos maltratar, inclusive nos matar, e vive dentro de nós mesmos. Nós, inclusive, matamos os nossos próprios sonhos. Em uma guerra que só existe um perdedor e uma perdedora, né? E adivinhe quem é o perdedor e a perdedora? Você mesmo. Então essa frase aqui de Paulo Freire, ela é muito forte, né? As terríveis consequências do pensamento negativo são percebidas muito tarde. Ou seja, lá no final da tua vida, ou em algum momento que não tem como voltar mais para trás, ou seja, não tem mais retorno, já era. Eu lembro, eu já até te contei uma vez aqui, em uma das lives aí, mas vale a pena a gente repetir. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu dirigi em São Paulo, eu estava no estágio da faculdade e a gente fazia estágio, então eu estava numa faculdade no interior, mas vinha para São Paulo para fazer aí estágio. E eu lembro que tinha um chileno, né, que era o meu colega de turma, e esse chileno, então, ele não tinha habilitação aqui do Brasil e ele dirigia lá na região, porque lá era o interior, lá ele dirigia. Mas assim, quando saía para viajar, ele não tinha coragem de dirigir, então os colegas que dirigiam, né? E eu era um dos que dirigia o carro dele.
E eu lembro que nesse estágio, a primeira vez na realidade que eu fui dirigir o carro dele, e imagine, aluno, universitário, tudo com dinheirinho contado, né? E a gente saiu com aquela verba do dinheirinho contado que era pra gente fazer o estágio. E aí eu me perdi. São Paulo é uma cidade muito grande, né? Você que mora em São Paulo, conhece São Paulo, é uma cidade que é muito grande. E se você se perder dentro de uma rodovia, às vezes o retorno pode ser muito distante para você voltar. E eu me perdi, né? Eu não conhecia direito e eu me perdi, ou seja, entrei numa rodovia e perdi o contorno, né? O retorno que eu poderia voltar ou ir para a região que eu queria, e eu perdi. E eu tive que andar aí, eu acredito que uns 10 quilômetros no total, né? Quase 5 ou 6 quilômetros para achar um retorno e aí voltar tudo 5, 6 quilômetros. E eu todo preocupado, olhava para ele e falava assim, me desculpa, né, pela situação, me desculpa, porque eu perdi o retorno e a gasolina estava contada. E ele dizia para mim assim, né, tranquilo, 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 irmão. Irmão, ele me chamava, tranquilo, irmão, tranquilo, gasolina tem. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque em alguns momentos você pode acabar perdendo o retorno. A oportunidade de você voltar-se para trás e mudar a trajetória da tua vida. E isso pode ser algo muito complicado e difícil. Por isso que essa frase ela tem um grande impacto, porque ela quer dizer que você pode perceber tarde demais. Graças a Deus agora que você me encontrou e a gente está tendo a oportunidade de crescer juntos nessa caminhada e no conhecimento que envolve a nossa mente. E as terríveis consequências do pensamento negativo só serão percebidas muito tarde na tua vida se você se permitir. E o principal guerreiro aqui é o nosso cérebro. E uma pena que está em posição inimiga, porque o cérebro nosso ele trabalha contra nós. Então, essa frase que eu falei no início da live, se eu fosse você, eu anotava. Anotava e colocava em algum lugar na sua casa aí para você sempre lembrar, para que você nunca caia nessa armadilha de acabar descobrindo tarde demais. Então, o principal guerreiro é o nosso cérebro. Infelizmente, é uma pena que ele está numa posição contrária. Ele está lutando contra nós. Por que ele está lutando contra nós? Porque um longo período da nossa vida a gente permitiu que esse fechamento que existia entre a parte racional e o irracional e o subconsciente andassem separados. Eles estão separados uma vida toda. Então ele produziu dentro de você um anti-eu muito forte de destruição. E cada um de nós acaba sendo um reflexo do nosso passado. Cada um de nós acabamos sendo um produto do teu passado. Ou seja, você foi programado para falhar. Desde o teu nascimento, você foi condenado à falha mesmo. Com uma série de coisas. Quando você começa a analisar e volta para a tua infância, você olha você e começa a identificar você lá no passado, você começa a perceber os grandes sulcos que existem na tua mente, ou seja, buracos mesmo mentais, que foram colocados ou foram feitos dentro de você, que te programaram para falhar nos relacionamentos, te programaram para falhar na vida financeira, te programaram para falhar em várias áreas da tua vida. E você começou a acreditar e começou a criar dentro de você crenças autolimitantes, crenças que acabaram jogando você para baixo e fazendo com que você se tornasse a pessoa que você se tornou. Então, quando a gente olha para isso aqui, as armas que o nosso cérebro ele usa são armas que acabam impedindo o nosso desenvolvimento emocional, acabam impedindo a nossa saúde emocional, a nossa saúde aí, psíquica, né? A nossa saúde afetiva, a área social e até mesmo profissional. Tudo isso é sabotado. E os seus ataques acabam sendo ciladas sorrateiras que atuam em nossa mente. E se tornam bloqueadores de lucidez e também de autoconsciência. Então, você percebe o nosso cérebro trabalhando contra nós mesmos. Ele sabotando a gente. E aí eu parei aqui para pensar um pouquinho, a gente vai falar sobre armadilha de pensamento, e aí eu fiquei pensando o que é uma armadilha, né? Eu lembro que quando eu era garoto, porque eu não posso dizer quando eu era pequeno, porque eu ainda sou, né? Eu lembro que eu montava uma armadilha, eu morava no interior, eu morava em uma chácara, e eu montava uma armadilha para pegar moscas, porque lá tinha muita mosca, devido ao rio, que tinha um rio perto, então tinha muita mosca. E eu queria pegar essas moscas, esses mosquitos que estavam lá incomodando a gente. Então eu criei algumas armadilhas. E eu matei muito mosquito na vida, viu? Com as armadilhas que eu criava para eles. Mas pegava uma grande quantidade. Fiquei um especialista em pegar moscas, né? Pegava mosca assim até com a mão, né? Uma facilidade incrível, até voando às vezes no ar eu conseguia pegar. E não era muito comum, era mais assim ela sentada, né?
mas eu preparava uma armadilha de mosca, e preparava lá uma armadilha lá com uma comidinha lá para ela, que ela gostava, e eu preparava então essa armadilha e era como uma ratoeira mesmo, e pegava, né? E matei muita mosca, dali eu pegava e assassinava as bichas na água, né? Então, o que é uma armadilha? E eu fui ver a tradução de uma armadilha, para a gente pensar um pouquinho, diz assim, que a armadilha é um artefato ou uma tática utilizada para prender, capturar ou causar algum dano a algum ser ou alguma coisa. Então, olha aí, a armadilha é um artefato ou uma tática que é utilizada para prender, capturar ou causar algum dano a um ser ou alguma coisa. Então, olha o que é uma armadilha. E as armadilhas podem ser objetos como gaiolas, buracos, e também pode ser metafóricos, né? Metafóricas, né? Na mesma forma de dissimulação em um diálogo interno, por exemplo. E aí a gente entra exatamente na parte que envolve a gente aqui, diálogos internos. E nós temos tremendos diálogos internos dentro de nós, com poder destrutivo terrível, porque o maior inimigo existe dentro de nós. O nosso maior inimigo é a nossa mente, vive dentro de nós, está na nossa vida. E aí quando você para pensar assim, qual é o tipo de armadilha que está te prendendo? Qual é a armadilha que o teu cérebro a cada instante ele está desenvolvendo dentro de você? Quanto tempo na tua vida você se prendeu nessas armadilhas? Qual é a isca que está sendo utilizada? Até a palavra da armadilha, aquela hora eu acabei esquecendo. A isca, né? Qual é o tipo de isca que está sendo colocado nessa armadilha que está te atraindo? E é claro que a gente se sente angustiado. E hoje a gente vai falar sobre a armadilha, né? E é claro que a gente se sente angustiado quando coisas reais acontecem conosco. Isso é comum, é normal. Nós somos seres emocionais. É lamentável que a gente viveu em um período de tempo, e infelizmente hoje ainda, porque acaba passando de pai para filho, os pais começam a jogar para frente tudo aquilo que um dia eles viveram. E por isso que quando eu olho para os meus pais no passado, eu só extraio coisas boas, porque eu consegui hoje isolar toda e qualquer coisa ruim. Hoje não, já há muito tempo, né? Porque o meu pai, eu tive muitos problemas com ele num determinado momento, apesar de até ser sócio dele, trabalhar com ele, tive algumas dificuldades de entendê-lo, né? E a vida foi mudando quando eu escolhi mudar, porque eu me tornei aí, eu sou filho de búlgaro com italiano, né? Então, descendente de búlgaro com italiano. Então chegou um ponto da minha vida que eu se tornei uma excelente de uma criatura. Imagine o tipo de ser humano que eu era, né? E que eu acabei me tornando. E com o passar dos tempos, para você ter uma ideia, o descendente de búlgaro com italiano, lógico que aflorou. Então eu tomei uma iniciativa na minha vida de que eu queria mudar. Eu não queria isso para a minha vida. Eu queria a mudança. Sem conhecer o que eu conheço hoje, sem ter me tornado especialista na mente que eu me tornei, eu acabei usando algumas coisas que na época eu entendia que deveriam ser usadas, mas uma das coisas que me incomodou logo cedo, já com 18 anos de idade, era que eu não queria aquilo para a minha vida, porque eu havia me tornado um mau filho, um mau marido, um mau pai, consequentemente, e eu não queria esse tipo de coisa. Eu era muito nervoso e eu não queria esse tipo de coisa para mim. Eu falei, por que eu tenho que ser nervoso? Não concordo com isso. E eu comecei a mudar. E quando eu mudei, o processo levou 4 anos. Nesses 4 anos, para você ter uma ideia, foi pauleira, rapaz. Não foi fácil, não. Além de pedir muito a Deus, eu enfrentei algumas situações que me tiraram fora do sério para que eu ficasse evidenciando mesmo o bugrão que estava sendo, né? E aí, o que era? Nesse período, alguém pulou com uma faca em mim. Nesse período, me deram um tiro de revólver, que não pegou, graças a Deus. Me atiraram com uma espingarda. Dentro de um ônibus, eu levei um tapa no rosto, me chamando para briga. E foi muito forte as coisas que aconteceram, mas eu fui até o fim na minha transformação e eu mudei. E quando eu mudei completamente, depois de 4 anos, minha vida se transformou. Mude o seu interior e o seu exterior vai se transformar. Consequentemente, eu me tornei um bom pai, um bom marido. Consequentemente, eu me tornei um bom filho. E eu cresci uma vida inteira sem ouvir os meus pais dizerem que eles me amavam. E aí, quando eu mudei isso, para você ter uma ideia, e não que eles não diziam porque eu era a pessoa ruim da história, porque eles cresceram assim, eles foram desenvolvidos assim. E o meu pai morreu não cansando de dizer que me amava. Minha mãe tem 80 anos e a gente conversa e diariamente ela fala que ela me ama. É tão bonitinho isso.
porque eu não me canso de dizer para minha mãe que ela é linda, que ela é especial, que ela é uma mulher incrível, que foi o maior presente que eu recebi de Deus ter ela como mãe. Então você imagine o que muda dentro dessa mulher. É lógico que amor transborda em amor e, consequentemente, ela diz muito que ela me ama e, de fato, me ama mesmo. Então, quando a gente olha para essa situação aqui, existem coisas que existem dentro de nós que acabam nos deixando angustiados, que são perturbadoras, e principalmente quando você acaba ficando doente. Mas então você tem que entender que outras coisas que vêm para a tua vida, que acabam ficando dentro de um diálogo interno, de uma voz interna, que tem um poder autodestrutivo, que você pode fazer a diferença na sua trajetória e na sua história de vida, né? Então a gente fica, lógico, de alguma forma angustiado com algum tipo de pensamento que vem à tua mente, que esteja relacionado às circunstâncias e que pode tirar um pouco o nosso brilho, podem tirar a nossa saúde emocional, principalmente aí se você tem um ente querido seu que está doente. No entanto, às vezes a gente pode ficar preso em um padrão que a gente pode se sentir chateado ou até ansioso ou ansiosa, mesmo quando a situação acabe não justificando essa reação. Então você está num processo de tristeza dentro da tua vida, mas isso acaba não justificando a situação de que você está vivendo. Você está vivendo numa situação que é triste, uma situação que é angustiante, mas por que você está vivendo assim? Por exemplo, nós nos sentimos igualmente cautelosos e nervosos quando um ente querido não está se sentindo melhor. Ou seja, quando ele está se sentindo melhor. E a gente mesmo assim continua às vezes nervoso. E por que a pessoa... Porque a gente pode começar a pensar que, sei lá, um filho, né? Ele mesmo depois que ele melhorou, você começa a acreditar que ele pode piorar de novo. Então você começa a acreditar que ele pode ficar doente de novo, que não existe alívio. E eu conheço pessoas, para você ter uma ideia, que a mulher engravidou e perderam a criança. E isso é muito triste e lamentável. Mas ao perder a criança, essa pessoa agora se bloqueou para toda e qualquer possibilidade de novamente engravidar. Porque ela acredita que toda criança que for gerada dentro dela, ou acreditava, ela morreria. Então isso bloqueou esse casal e ficaram por anos sem ter filhos. Até que a gente trabalhou e exatamente mudou a questão interna dos pensamentos. E essa pessoa agora, então, ela floresceu. Hoje é mãe. Mas imagine, era uma situação que a pessoa começou a acreditar, mesmo depois que havia passado essa experiência, de que toda gravidez que ela tivesse, ela iria perder. E isso é terrível, ou seja, isso é uma armadilha tremenda na vida. Faz com que pessoas, por exemplo, que tiveram uma desilusão amorosa, ela acredite que ela nasceu para ser infeliz, então ela nunca vai tentar um novo relacionamento, porque se ela tentar um novo relacionamento, ela vai sempre passar por uma situação complicada. Ou seja, sempre ela vai ter aí algum tipo de problema relacionado, então, uma desilusão amorosa, ou seja, essa desilusão amorosa que ela teve, ou seja, não vai nem tentar, porque se ela tentar, ela vai ter problemas sérios. Está conseguindo entender? Então, muitas vezes, sem a gente perceber, ou seja, está dentro de nós, dentro do nosso inconsciente, nós acabamos deixando totalmente nos controlar pela própria consciência e acabamos tomando decisões precipitadas. E isso é um perigo muito grande, tomar decisões precipitadas. E algumas delas acabam sendo inofensivas, mas outras podem ser muito perigosas e podem ter um poder destrutivo tremendo para a tua vida e para a tua saúde emocional. E isso mostra para cada um de nós como que a nossa mente é um sistema complexo e capaz de nos enganar facilmente. E eu queria hoje com você analisar alguns estilos comuns de pensamento inútil, ou seja, padrões de pensamentos que são pensamentos inúteis e que nos mantêm como presas nessa armadilha que vem do nosso pensamento. Ou seja, as iscas são colocadas e você cai facilmente, né? E a gente chama isso de armadilhas do pensamento. E é comum a gente cair nesse tipo de armadilha de vez em quando, né? Por breves períodos de tempos a gente cai. Um dia ou outro a gente acaba caindo. Porém, se você sentir uma ansiedade problemática e ela tem aumentado dentro de você, você poderá cair nessas armadilhas com muita frequência e pior de tudo, você pode ficar preso dentro delas. Ela se torna um ciclo vicioso que fatalmente vai te levar
a uma destruição emocional, a dores emocionais, a problemas emocionais, as doenças psicossomáticas e uma série de coisas ruins para a tua vida que podem acontecer se você permite que isso com frequência comece a acontecer. E eu queria na live de hoje conhecer junto com você algumas armadilhas do pensamento e oferecer para você então uma maneira rápida de saber quando não confiar no que você pensa. Porque nem tudo que você pensa se aproveita. 40 a 60 mil pensamentos diários, alguns estudos chegam a falar 70 mil pensamentos diários, e significa que a maioria deles são negativos e a maioria deles então são depreciativos e são destrutivos. E às vezes todos nós acabamos fazendo isso, a gente dá asas aos nossos pensamentos, né? E reconhecer essas armadilhas é um passo muito importante para a tua libertação emocional. E aqui estão alguns tipos de pensamentos, então, mais comuns, ou melhor, podemos chamar já de armadilhas. Armadilhas mais comuns que a gente podia gastar um tempinho e pensar. A primeira armadilha, ela se chama aqui saltando para conclusões. Esse é o tipo de pessoa que ela tem um pensamento acelerado, e esse pensamento acelerado dela faz com que, mesmo sem nenhuma evidência, ela salte então direto para uma situação e ela salte direto para uma conclusão. Ou seja, a gente acaba sendo uma pessoa que começa a prever o futuro. Você conhece gente assim ou você é assim? Você começa a prever o futuro, mesmo que ele não tenha nenhuma evidência, mas você pula direto para a conclusão. E isso pode incluir pensar que você já sabe o que os outros estão pensando. Você já imaginou que tragédia é essa? Você antecipa mesmo sem uma evidência, você acredita que você já sabe o que os outros estão pensando. E a gente chama também aí de leitura da mente, o poder que você tem para ler a mente. E você não tem nenhuma evidência, mas é o que você faz. E com frequência a gente tenta explicar o comportamento dos outros pelos problemas e dificuldades da vida. Então você observa e tenta explicar baseado naquilo que você está vendo que ele está enfrentando. Mas a forma como a gente se comporta e os erros que nós cometemos, frequentemente a gente acaba justificando pelas circunstâncias e não pelas ações. Então a gente tem um probleminha de comportamento, a gente quer jogar em cima das circunstâncias e não tentando justificar, né? E esses erros, eles vêm assim de um determinado tipo. E erros desse tipo podem nos levar a pensar que todos temos o mesmo tipo de vida. E por isso é muito mais fácil a gente julgar. Então, quer ver? Vou te dar um exemplo aqui agora, né? Você olha aí para uma pessoa que ele montou, sei lá, uma empresa para ele e ele quebrou. E você já parte para a conclusão e você pode concluir que ele é um fracasso, que ele não tem capacidade nenhuma de gestão e por isso que ele fracassou, e você não olha o que realmente aconteceu com ele. E se volta para você, é mais ou menos assim, você tem vontade de empreender, aí você pensa, eu vou montar aí uma fábrica de sapato. Só que você já tem esse tipo de pensamento, que é a armadilha aqui dentro de você, que você salta para conclusões da seguinte maneira: se eu montar uma fábrica de sapato, todo mundo vai nascer sem pés. E eu conheci uma pessoa assim, viu? Ele falava direto isso: se eu montar uma fábrica de chapéu, o povo vai o povo vai nascer sem cabeça. Ou seja, ele tinha um problema seríssimo de uma armadilha de pensamento, ele saltava para conclusões. E ele dizia, né? Se eu montar uma fábrica de sapato, as pessoas vão nascer sem pés. Eu estou te dando um exemplo de que eu ouvi. A pessoa falava isso. Tem outros que têm um problema seríssimo. Então acontece algo na vida dela, que é algo negativo, algo triste, ela já diz, eu nasci para sofrer. Não adianta, eu posso fazer o que eu quiser, eu nasci para sofrer, eu nunca vou dar certo no relacionamento, eu nunca vou dar certo com casamento nenhum, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Percebe que está ligado a um padrão de pensamento, e esse padrão de pensamento, ele também se tornou uma crença autolimitante? Ele se tornou uma crença dentro de você, nasci pobre, vou morrer pobre. Então esse tipo de armadilha, saltando para conclusões, é muito preocupante, porque você está potencializando o teu sofrimento, você está começando a acreditar, mesmo sem nenhuma evidência, que você é o cocô do cavalo do bandido. E eu achei até interessante esses dias atrás, porque alguém aí que nos assiste também, a pessoa falou assim, pior ainda, a pessoa diz assim que é o cocô
é o cocô da mosca que senta no cocô do cavalo do bandido. Olha só a percepção que a pessoa teve, né, sobre essa situação. Mas é exatamente o que muitas vezes alguns se sentem. Porque você tem pensamentos que te sabotam, você tem um anti-eu dentro de você que te joga para baixo e faz com que você se deprecie. E esse é um padrão de pensamento altamente destrutivo, porque é você saltar direto para conclusões mesmo que você não tenha evidência nenhuma, você começa a ler a mente. Então você olha para uma pessoa, uma simples coisa, ou talvez que você olhe para ela e você já acredita que é aquilo, e você já tira a conclusão. É mais ou menos assim, a pessoa passou do outro lado da rua e ela não te cumprimentou, e você já diz assim, ó, tá vendo, orgulhosa? Só porque ganhou uma cesta básica do governo, só porque ganhou auxílio emergencial, agora já está se achando. Só que pode ser que a pessoa nem te viu. E quantos problemas a gente tem no dia a dia, não é verdade? Que às vezes a gente está fechado dentro de nós mesmos, a gente está sofrendo com algumas situações e a pessoa pode tirar uma conclusão e uma precipitação e salta para uma conclusão. E aí você acaba sofrendo com alguma determinada coisa, que essa coisa não aconteceria se você não tivesse caído nessa armadilha, se você não tivesse caído nessa isca. E você caiu dentro da armadilha, você pode ficar dentro da armadilha. Então a segunda armadilha aqui agora, que é uma armadilha do pensamento, é a armadilha que as pessoas têm de potencializar o cenário. Ou seja, a pessoa acaba exagerando como que as coisas vão sair e como que você será capaz de lidar. Então, é a armadilha do cenário pior. E quer ver um exemplo? Vamos imaginar aí que você recebeu um telefonema e ligaram do consultório médico. A atendente lá, a secretária, sei lá como é que a gente pode chamar, ela ligou do consultório médico, ela disse assim, você é fulano de tal? Sim, sou eu. Por gentileza, você precisa urgentemente vir aqui no consultório porque o doutor precisa falar com você. E quando o doutor, alguém ligou dizendo que o médico queria falar com você, e você fez alguns exames recentemente com ele, você entra em colapso, porque você vai para o pior cenário que poderia acontecer. Você começa a imaginar, deve existir algo terrivelmente assustador, por isso que ele me ligou. Deve ter dado algum BO com os meus exames. E você começa a sofrer com isso. E foi, sei lá, um exame de sangue, talvez de rotina, não sei. E aí você, mas eu não vou conseguir lidar com isso. Se algo tiver errado com a minha saúde, eu não vou conseguir lidar com isso. E aí já começa a pensar, será que eu estou com câncer? Será que eu estou com isso, estou com aquilo? Então é uma pessoa que ela potencializa o sofrimento, caiu numa armadilha. Ela desgraça esse sofrimento. E ela começa a pensar, nossa, meus exames devem ter dado algo terrível, eu vou morrer, vou morrer, igual o Tiririca aí, né? O patrão chamou você para uma conversa amanhã, e você não dorme à noite, falou assim, nossa, tá vendo? Eles vão me despedir, ele vai me jogar na rua, é por causa dessa pandemia maldita aí, vai me jogar na rua, eles estão diminuindo as coisas. E aí, assim por diante. Então, tem pessoas que acabam caindo numa armadilha, que é a armadilha do cenário pior. E às vezes, se você tivesse um pouquinho de calma, ia chegar lá no médico, sei lá, para conversar, e ele diz assim, olha, eu fiz os teus exames aqui, eu percebi que tem uma irregularidade, mas assim, se você tomar essa vitamina, vai voltar completamente ao normal. Você passou uma noite inteira sofrendo, arrancando os cabelos, achando que você ia morrer, e você não morreu. O patrão chamou no outro dia para ter uma conversa com você, você passou uma noite terrível, você brigou com a esposa, brigou com o marido, você se desesperou e agora eu não vou ter mais dinheiro, esses barrigudinhos aqui estão comendo demais e agora o que vai ser? Eu vou ter que vender o carro, a gente não vai conseguir pagar o aluguel, eu vou morar embaixo da ponte. E aí o patrão chama no outro dia e diz assim, olha, eu estou muito feliz pelas coisas que você está fazendo e eu não tenho muito como te ajudar, mas eu queria assim aumentar aí pelo menos em, sei lá, R$100 o seu salário. Você já imaginou? E você se descabelou. Ou seja, é potencializar. Claro que eu falei coisas positivas, mas aí do médico eu falei, realmente você tem um probleminha, mas tem como resolver de uma maneira fácil. O patrão te chamou para uma conversa e falou assim, Uriel, eu estou te chamando hoje aqui, eu estou um pouco chateado com uma situação tua, mas eu gosto muito de você, porque por anos você tem trabalhado aqui na empresa, então mude essa maneira que você está agindo para que a gente não tenha problemas no futuro. Continue sendo a pessoa que você sempre fez, e foi, né? E continue fazendo o que você sempre fez.
e vai fazer a diferença aqui na empresa. Ou seja, foi algo preocupante sim, mas mesmo assim ele não te mandou embora. Ele te falou, isso está me incomodando. Você está conseguindo entender? Essa é uma armadilha terrível na mente. Uma outra armadilha que muita gente cai, muitas pessoas têm problema sério com essa armadilha, é tudo culpa minha. E a gente começa a assumir uma responsabilidade que não é nossa. A gente começa a assumir uma responsabilidade e acreditar que se tivermos alguma influência sobre esse resultado negativo, seremos responsáveis por evitá-lo. E tem muita gente que sofre com isso. E às vezes acontece, vamos imaginar aí um acidente. E você começa a se culpar e traz uma responsabilidade muito grande para você. E você começa a acreditar que se você não tivesse ido por aquele caminho, se você não tivesse feito isso, não teria acontecido isso. Mas é uma armadilha. Tudo é culpa minha. Ou seja, os filhos estão desobedientes, é culpa minha. O meu marido resolveu, começar a beber, é culpa minha. A mulher foi infiel, é culpa minha. Então você começa a trazer uma responsabilidade para cima de você que não tem nada a ver. Eu adoeci, então é culpa minha. E pode ser até que seja, mas não necessariamente sempre. E quer ver um outro exemplo aqui? Sou totalmente responsável pela saúde do meu bebê. Vamos imaginar uma criança pequenininha, né? Eu sou responsável pela saúde do meu bebê. Se você está grávida, por exemplo, você mulher, se algo der errado na gravidez, será culpa minha. Mas claro que não. Claro que tem uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo percebe que é uma armadilha, porque é um mistério, é só pela misericórdia. E uma das grandes coisas lindas, eu gosto muito, eu sou muito observador, gente. Uma das coisas muito lindas na vida que eu particularmente admiro é a gestação. Porque para mim é incrível. Como que daí tem alguns que às vezes se levantam e dizem que não existe Deus. Olha, eu não consigo conceber essa ideia. Desculpe se você não acredita em Deus, eu te respeito, mas eu não consigo conceber essa ideia. Porque dentro de uma substância informe, dentro do útero materno se forma osso. Você parou para perceber? Dentro do útero materno, se forma osso, vai se desenvolvendo, é uma substância informe e vai nascendo, vai desenvolvendo dedinhos, as tuas unhas. Não tem como você acreditar que isso é obra do acaso. Não tem como acreditar num processo evolutivo de que o homem veio do macaco. E por que hoje uma mulher engravida e não nasce um macaquinho em vez de nascer um bebê? E por que os macaquinhos que estão lá no zoológico, que são tão lindinhos, por que não viram uma criança linda e bonitinha, um ser humano? Então eu admiro muito a gestação, mas mesmo assim é um mistério, uma dádiva de Deus e um milagre. Toda e qualquer gestação de uma criança é um milagre, e assim, uma bênção muito grande quando essa criança vem perfeitinha. E quando você olha para essa questão, a mãe poderia estar assim, eu sou responsável pela saúde do meu bebê, e se algo der errado na gravidez, vai ser tudo minha culpa. E pode realmente acontecer alguma coisa na gravidez, que algo dê errado, mas essa é uma armadilha. E essa mulher vai lamentar uma vida inteira como se fosse responsabilidade dela. E aí você começa a entender a diferença de mudança de chave em pais e mães que acabaram tendo filhos que, de uma forma gentil e carinhosa, chamamos de especiais, e a pessoa acaba tendo uma visão diferente e ela ama esse filho, por mais que ele tenha uma debilidade que pode ser motora, uma debilidade física, e essa criança é muito amada e ela é trazida para a vida e é colocada, e eles envolvem essa criança de que ela também é capaz. E você vê que muitas crianças que nasceram com algumas deficiências, quer seja motora, quer seja psíquica, algum defeito aí físico, ela se sobressaiu e ela é incrível naquilo que ela faz. Percebe que a questão não está no exterior, a questão está no interior? Você muda a tua mente, a tua vida se transforma, você muda o teu interior, o teu exterior se transforma. Então, fuja dessa armadilha que tudo é tua culpa. E a gente tem um problema seríssimo, porque tem coisas que nós não temos o controle. Nós não conseguimos controlar uma série de coisas para a nossa vida e faz com que a pessoa que tem o sentimento que ela carrega agora, de que tudo acaba tornando culpa dela, é uma armadilha tremenda dentro de você. Isso só vai te causar sofrimento. E isso vai te causar muita dor, muito sofrimento. E vai jogar você num problema seríssimo emocional. Uma outra armadilha que existe se chama crítico severo.
É uma autocobrança que você faz contra você mesmo. Você começa a destruir você mesmo. Nós impomos regras, nós colocamos rótulos muito severos sobre nós mesmos e até sobre os outros, sobre a maneira como a gente deve se comportar, ou como a maneira que a gente deve se sentir, né? Vamos parar um pouquinho e pensar aí, de repente, em uma mulher. E essa mulher aí, de repente, ela colocou um rótulo muito duro contra ela mesma, um rótulo muito forte contra ela. E de repente ela diz assim: eu sou uma mulher ingrata porque eu não gosto da minha aparência, e tanto quanto eu deveria. Então, o crítico severo é aquele que faz você se cobrar demais. Você se cobra muito contra você mesmo. Então você coloca rótulos muito duros sobre você. E isso está muito ligado ao perfeccionismo, porque existem pessoas que são perfeccionistas. Pessoas que acreditam que ela precisa fazer, e se tem que fazer, tem que ser perfeito, e que você não pode falhar. E tem muitas pessoas, para você ter uma ideia, tem sonhos, tem projetos que estão engavetados, estão dentro de túmulos, para você ter uma ideia, que nunca as pessoas desenvolveram porque elas tinham medo de falhar. E pelo fato delas terem medo de falhar, uma vida inteira elas acabaram se auto-sabotando. Elas acabaram se prejudicando. Então nunca tiraram os projetos do papel. E esses projetos que elas não tiraram do papel, elas levaram para o cemitério. Exatamente por essa armadilha do crítico severo. Só vou colocar no ar quando tiver perfeito. Só vou fazer quando for perfeito. Só vou mostrar para o mundo quando for perfeito. Só vou me casar quando eu encontrar a pessoa perfeita. Você começa a entender uma série de coisas assim que sabotam a pessoa, que jogam para baixo, que tem um poder destrutivo. São rótulos severos. São coisas que a pessoa colocou para a vida dela que tem um poder altamente destrutivo. E quer ver um exemplo disso? A pessoa pode começar a pensar assim: eu sou burro, eu não consigo aprender nada. Isso é um rótulo. Eu nasci para sofrer, isso é um rótulo. Eu nasci pobre e vou morrer pobre, rótulo. Eu nunca vou ser feliz nos meus relacionamentos, rótulo. Eu tenho a mão podre para o amor, rótulo. Eu nunca vou ganhar dinheiro, rótulo. E pode ser que seja um rótulo muito crítico, muito terrível. Ou seja, um rótulo que tem um poder totalmente destrutivo e que pode nos destruir. Vai na paz, amiga. E então é o crítico severo. Essa é uma armadilha muito grande que tem um poder destrutivo dentro de nós. Aí chegamos numa outra armadilha agora, que é a armadilha do pensamento preto e branco. É tudo ou nada. Comigo é 8 ou 80. E isso aí é um perigo muito grande, porque a gente pensa em termos extremos. É tudo ou nada. Vai cair para dentro? É preto no branco, né? Comigo é 8 ou 80. Ou vai ou racha. Conhece gente que é desse tipo aqui, ó? E vemos essas coisas aqui como perfeitas, ou como um desastre, ou realmente um fracasso completo. Então esse tipo de armadilha, para você ter uma ideia, ela acaba sabotando a pessoa e começa a jogar a pessoa para o chão. Quer ver um exemplo disso daqui, ó? Vamos imaginar aí um casal de namorados. E aí, um determinado dia, um deles diz para o outro assim: a gente nem casou ainda e a gente já está brigando. Aí ele está fazendo uma análise, né? A gente nem casou ainda e a gente está brigando. Quando nos casarmos, a gente vai brigar o tempo todo. Percebeu como é uma armadilha? É 8 ou 80? Aí você olha para a tua saúde emocional, né? Aí você está vendo a situação que está acontecendo no mundo e tem uma grande quantidade de pessoas que infelizmente estão contaminadas aí na tua cidade. E se você tem o 8 ou 80, ou tudo ou nada, você pode pensar: o vírus está chegando com muita força na minha cidade, tem muita gente contaminada, isso significa que eu também serei contaminado e eu vou morrer. Então você percebe que é um pensamento que ele é muito forte, e ele é o preto no branco, ou seja, se pegar o Covid eu vou morrer. Então ele já generaliza que toda e qualquer pessoa que passar por esse problema vai acabar tendo essa sentença de morte. Ou seja, ele não olha para a grande quantidade de pessoas que, graças a Deus, se livraram, né, sararam, mas ele acaba indo por um caminho perigoso. E é um caminho que ele é sabotador, é um caminho destrutivo e um caminho que às vezes não tem volta. Então você começa a olhar, por exemplo, assim: eu estou enfrentando um quadro de ansiedade. Ele já não olha como enfrentando um quadro ou estar num quadro de ansiedade. Ele já começa a acreditar que ele é a ansiedade em pessoa.
e eu vou morrer com ansiedade. E essa ansiedade vai me matar. E pode perceber, se você olhar e analisar, o que as pessoas geralmente que têm ansiedade ou falam, elas começam a trazer grandemente os sintomas que elas acabam sentindo e eles potencializam. E aí ela acaba entrando nos transtornos que existem e ela acredita, por exemplo, que um transtorno de pânico, uma crise de pânico, é um ataque cardíaco que ela está tendo, mas na realidade é só pânico. Ela está bem, ela não está morrendo, ela está passando por um processo de pânico, mas ela acredita que ela vai morrer e é um ataque cardíaco. Ela começa a acreditar que ela tem problema no coração e ela não tem problema. E esse é o pensamento preto e branco, ou seja, o tudo ou nada. Um outro tipo de armadilha que existe, gente, elas são duas coisas. São pensamentos confusos e com probabilidade real. Então é um pensamento confuso, mas ele tem sim uma probabilidade dele se tornar real. E você acredita que pensar em um evento ou uma ação negativa, ela realmente acaba aumentando a probabilidade disso acontecer. Então se você está pensando, aumenta a probabilidade disso acontecer. Então é aquela questão da foto, né? Tudo que você foca, você atrai. Você está atraindo para a tua vida esse tipo de coisa. Então, é um tipo de pensamento que vem na tua mente assim, eu tenho que parar de pensar que algo pode dar errado com a minha saúde. Porque eu vou brincar com isso, ou seja, ficar brincando com o pensamento indo e voltando, isso vai fazer com que algo ruim aconteça. Então, ele acaba sendo uma armadilha, porque não necessariamente ele será real, mas ele está indo e voltando dentro da tua mente. Você está permitindo que ele vá e ele volte. Então pode estar relacionado aos filhos, ao marido, ao trabalho, ao dinheiro, à própria saúde. Então esse pensamento está indo e voltando, e você fica brincando com ele. Sabe aquela brincadeira do gato e o rato? Que o gato não está querendo matar o rato? E ele só fica dando uns tapas nele, joga ele longe, puxa de volta, dá uns tapas, joga, puxa de volta, dá umas mordidas para mostrar quem manda. É a mesma coisa que acontece com os pensamentos que são confusos, que você não tem uma veracidade, ou seja, ele não é real, mas ele começa na tua imaginação ter probabilidade para acontecer, porque de tanto que você está brincando com esse rato, né, você vai acabar matando ele, porque uma hora morde muito forte e acaba matando ele. Então esse tipo de pensamento que ele está indo e ele está voltando, ele faz com que você comece a acreditar que você está pensando um pensamento que, por mais que ele seja confuso, de tanto que você está pensando nele, ele vai acontecer, mas não necessariamente ele vai acontecer. Consegue entender isso? Aí que é um problema muito sério. Ó, a Rosângela colocou, eu já cheguei a gritar de desespero, dizendo que não queria morrer. Ou seja, foi uma sensação muito grande de morte que você teve, mas era um medo imaginário. E para todos nós aqui que estamos na live, se você não assistiu O Poder do Medo, assista, é uma live incrível. E você vai entender uma grande parte dos nossos medos imaginários ali dentro e o poder que eles têm de autodestruição na nossa vida, né? Então esse é um pensamento complicado que não necessariamente ele vai acontecer, mas é a brincadeira do gato e o rato. Então ele tem um problema muito sério na tua vida. Uma outra armadilha agora é confundir pensamentos com ações. E lembra que eu já te falei várias vezes aqui, você não é os teus pensamentos? Mas muitas pessoas acreditam que são os pensamentos. E mesmo numa crise de pânico que eu já tive, você tem que parar, respirar, fazer a respiração profunda, calma e lentamente, ou seja, puxar o ar lentamente para dentro de você e soltar o ar pela boca. Lentamente. Essa é uma das respirações melhores que existem para acalmar. Mas mesmo dentro de uma crise de pânico, de um ataque de pânico que você está tendo, se você começar a usar essa técnica de respiração profunda, a técnica de visualização, que é olhar para fora, o que está à tua volta, identificar 3, 4 coisas que estão à sua volta, as cores dessas coisas, você pode ainda fazer uma outra técnica de fechar os olhos e tentar relembrar aquilo que você enxergou com os olhos abertos. Faz com que você volte para o presente e você perceba que você está bem. Então você está tendo ataque de pânico, se você está sentado, você olha, eu estou em uma cadeira, e você repete para você, os meus pés estão no chão. Então vai acabar te ajudando, né? Que acabe não potencializando. E quando você entra nessa armadilha de confundir os teus pensamentos com ações, a gente acredita que pensar e fazer algo indesejável é o mesmo que fazê-lo.
Então, você começa a acreditar na tua mente que se você fizer determinada coisa, é a mesma coisa que você fazer. Quer ver um exemplo disso? Quando temos pensamentos assustadores sobre entrar, sei lá, dirigir, entrar no trânsito, e a gente começa a imaginar que se você ir num trânsito, sei lá, de uma grande cidade, ou mesmo numa pequena cidade, talvez por uma questão de você ter uma crença destrutiva de valor teu, de que você não consegue, ou de um bloqueio de aprendizado, faz com que você tenha receio, então, de estar no meio do trânsito e você perder o controle. E se você está imaginando que isso pode acontecer, você começa a acreditar que realmente isso vai acontecer. Então, para se manter seguro, o que você faz? Você evita sair o máximo possível de casa e quando tem que sair, você vai acompanhado com uma outra pessoa para que ela então possa certificar-se que você não atue conforme os seus pensamentos ou até ela acabe dirigindo para você. Então, esse é um padrão muito destrutivo de uma pessoa acreditar e se confundir pensamentos com ações. Então, ela começa a acreditar. Então, ela traz o pensamento para a sua vida e esse pensamento acaba se tornando uma ação ou não se tornando uma ação. Então, na mente dela já se tornou. Então, vamos imaginar que ela olhou para o marido e o marido levantou um dia e falou grosso com ela. E ela começa, no seu pensamento, a acreditar: o meu marido tem outra mulher, por isso que ele está me tratando desse jeito. E aí ela já começa a acreditar que realmente aquilo é verdadeiro. Então não é só um pensamento aleatório, mas isso já se transformou numa verdade. E ela pode ter um pensamento, sei lá, relacionado à sua saúde. E eu amanheci com muita dor na minha cabeça, e está doendo muito a cabeça. E ela pensa: será que é um tumor? E aí ela começa a criar e projetar que ela já está com um tumor dentro dela. E isso é uma situação muito complicada que está acontecendo com ela. Ó, a Kerly falou aqui: a primeira vez que eu chorei com medo da morte, eu tinha 8 anos de idade. E talvez foi um medo imaginário ou talvez foi um medo real, né? Talvez você viu algo que aconteceu aos 8 anos de idade, ou alguém que morreu, né, de alguma situação, e aí você teve o sentimento, né? Ele pode ser até natural, Kelly. O perigo é se ele começasse a ficar algo muito forte constantemente, né? Uma outra armadilha aqui agora, e a última para a gente terminar, é a armadilha: se parece verdade, deve ser verdade. Essa é uma armadilha do pensamento incrível. Se parece verdade, deve ser verdade. E nós usamos o raciocínio emocional usando nossos sentimentos como evidência de que nossos pensamentos eles são realmente verdadeiros, mesmo quando há pouca ou nenhuma evidência concreta para apoiá-los. Ou seja, quando a pessoa se identifica com o pensamento, dificilmente ela vai se livrar dele, porque ele virou identidade. Ela começa a acreditar que eu sou depressivo, eu sou ansioso, eu nasci para sofrer, eu não presto para nada, eu sou burro, eu sou burra. Ele vira identidade, ele começa a fazer parte da tua vida. E eu queria dar um exemplo disso aqui. Se você se sente realmente ansioso ou ansiosa, com o próximo exame que você vai fazer, isso é um sinal de que você tem uma situação de uma armadilha dentro da tua mente. Então, provavelmente você vai descobrir que eu provavelmente vou descobrir que há algo errado comigo mesmo. Então, se eu tô, sei lá, com uma dor na cabeça, e aí eu fiz um determinado exame lá, né, uma tomografia, e eu começo a acreditar que então há algo errado comigo, porque eu tô tendo dor constante, dor na cabeça. E é interessante quando você analisa isso, porque a dor na cabeça, ela pode ser estomacal, ela pode ser emocional, ela pode ser falta de água, ela pode ser por ter dormido mal. Então, uma série de coisas que você acaba enfrentando e que você não tem nem noção de que pode ser algo tão simples que você poderia resolver com alguma ação, mas se parece ser verdade, então é verdade. E aí piorou se você escuta alguém falar assim: não, porque teve gente aí que morreu de dor na cabeça. Começou com dor na cabeça e quando descobriu tinha um tumor do tamanho de uma bola de basquete. Você percebeu? E aí a gente começa a ter um problema. É a mesma coisa que faz com que as pessoas se automediquem. Porque a pessoa diz assim: eu estou tendo determinado tipo de pensamento ou coisa ruim que está acontecendo comigo. E o outro lá diz assim: a ansiedade. Sério? A ansiedade? É a ansiedade. E eu tomo aí Rivotril, eu tomo não sei o que, eu tomo esse aqui.
E aí tem remédios que às vezes a pessoa pede, a pessoa dá ou até consegue comprar e começa a tomar por conta própria. Então você percebe que existem algumas armadilhas na nossa vida que são armadilhas perigosas, armadilhas bem complicadas. Você foi a Kelly respondeu aqui, fui num velório e não conseguia parar de pensar naquilo. Exatamente. E o pior ainda que acontece também é quando às vezes as pessoas pegam a criancinha e colocam a mão lá no defunto, né? Isso é mais perigoso ainda, porque tem gente que acredita que se a criança tiver contato, ela consegue se livrar, mas tem crianças que criam bloqueios tremendos para a sua vida relacionado a esse tipo de situação. Gente, bom, dentro aqui da questão das armadilhas da mente aqui, a gente entendeu algumas coisas muito importantes e com a frase que eu comecei a live de hoje eu queria terminar, que é a frase de Paulo Freire, muito conhecido, escritor. E essa frase, as terríveis consequências do pensamento negativo são percebidos tarde demais. Ou seja, você não é os teus pensamentos, mas você tem um poder muito grande dentro de você de destruição. Você pode destruir a tua vida com aquilo que você pensa. Você pode destruir a sua capacidade de ser feliz emocionalmente falando com pensamentos sabotadores, pensamentos destrutivos. O nosso maior inimigo está dentro de nós. Ele não está fora. O maior inimigo vive dentro de você, está na sua mente e tem uma capacidade incrível de destruição. Se você quer mudar a sua vida, você precisa mudar a sua maneira de pensar, mudar os teus pensamentos, mudar as atitudes como você olha para você mesmo, mudar a maneira que você está olhando para você mesmo. Uma vida inteira você se auto-sabotou. Uma vida inteira te programaram para falha, para tragédia, para destruição. Te programaram para falhar. E eu falei para você aqui nessa live que uma das coisas muito importantes, não engavete projetos, não mate os teus sonhos. Coloque para fora. Está com medo de falhar? Falhe. Quando você olha para muitas pessoas como o inventor da lâmpada elétrica, falhou, para muitas pessoas ele falhou 1000 vezes. Ele disse, encontrei 1000 maneiras de não fazer. Então a percepção que você tem de algo que está acontecendo na tua vida é que vai fazer a diferença. A maneira como você está focando a foto é que vai fazer a diferença. A maneira como você está olhando para a vida é que faz a diferença. A maneira como você está olhando para dentro de você é que vai fazer a diferença na tua vida. Não existe certo ou errado. Você precisa tentar e mesmo que você venha errar, tentando desenvolver algo, tentando fazer algo, mas você está tentando. A pior desgraça que existe é a inércia, é você parar no meio do caminho, você se auto-sabotar, você matar sonhos, você eliminar sonhos dentro de você, projetos, coisas lindas que você poderia fazer, porque todos nós somos incríveis. Você é um ser incrível, você é um ser inteligente, você tem uma capacidade incrível, mas você está se auto-sabotando. Eu conheço pessoas que perderam o brilho, pessoas que vivem totalmente só pelo salário, e são pessoas que não se descobriram ainda, e são pessoas que têm uma capacidade incrível de serem empreendedores, mas sabotam. Pessoas que poderiam ganhar muito mais dinheiro do que ganham, porque ficam presas dentro de um lugar, de um salário miserável, de fome, e que estão te dando para sabotar a tua mente. Entrega um salário aí de fome para você e você fica por causa desse salário, porque você está se auto-sabotando, você perdeu o brilho, você tem armadilhas na sua mente, armadilhas desse pensamento aí que acabam te auto-sabotando, que você não tem valor, que você não tem capacidade, que você não consegue, que só os outros conseguem, que só quem nasceu aí rico que vai conseguir, só quem nasceu perfeito, que não tem nenhum defeito físico que vai conseguir, e você começa a se sabotar, e você se limita. E você precisa encontrar algo que faça teu coração cantar, algo que te traga brilho nos olhos, algo que te traga essência na tua vida. Viver dentro de um lugar só por causa do salário, ficar aí só por causa que aparentemente você está seguro. Queime pontes. É preciso às vezes queimar pontes na vida para encontrar outros caminhos. E na sua saúde emocional não é diferente. Olhe para dentro de você e faça um autoexame da tua vida e pare por um instante e pense, estou feliz com a vida que eu estou tendo, emocionalmente falando? Estou feliz com a vida, no meu relacionamento, da maneira que eu estou vivendo? Será que não chegou a hora de você impor limites?
Será que não chegou a hora de você tomar algumas decisões por você e mudar a sua história? Será que não chegou a hora de você olhar nos teus olhos, no espelho, e dizer assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? Será que não chegou a hora de você olhar no espelho, dentro dos teus olhos, e dizer assim, puxa, por que eu estou me permitindo me depreciar da maneira que eu estou me depreciando? Por que eu estou me permitindo que as pessoas me depreciem, que as pessoas me joguem para baixo? Será que não chegou a hora de você olhar para a tua linha aí das tuas crenças autolimitantes e começar a arrebentar com elas e colocar crenças fortalecedoras dentro de você, de que você é capaz, de que você é uma pessoa incrível, de que você nasceu para brilhar, que você nasceu para governar, principalmente a sua mente, e começar agora a arrancar de dentro de você essas coisas que têm um poder destrutivo para te jogar para baixo? Você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles. Cabe a você, querida e querido, fazer a escolha certa. Olhe para dentro da tua mente e tente identificar quais são as armadilhas. Quais são as armadilhas dos pensamentos que estão indo e vindo? Qual é o tipo de brincadeira que você tem feito com os teus pensamentos? Brincadeira de rato e gato, ou gato e rato, como você quiser dizer. Está brincando com esses pensamentos, está permitindo que eles vão e eles voltem. E você precisa enfraquecê-los. Eles não têm vez dentro de você, são inquilinos que não pagam aluguel. E estão vindo para você e querem fazer churrasquinho na laje. E entram na tua mente, a terra de ninguém, querem fazer churrasquinho na laje. E quem está pagando a conta é você. Você está pagando o churrasco. E eles estão indo e voltando, esses fantasmas na tua mente, e estão destruindo você, estão te maltratando, estão te jogando para baixo. Estão tendo um poder destrutivo em relação a você. E você está se permitindo e vai chegar lá no final da tua vida e você vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? E você destruiu a tua vida com você mesmo. As maiores batalhas não estão fora, estão dentro de nós. A tua luta está no teu interior, na sua luta interna. E quando você conseguir identificar isso e entender que você não é os teus pensamentos, e você começar a separar pensamentos e sentimentos, vai começar a fazer a diferença dentro da tua história e na tua vida. Vai começar a modificar a tua vida, transformar você por completo. O maior inimigo que existe não está fora, está dentro de você. Você não pode impedir que as pessoas joguem os lixos delas, porque são doentes. Assim como eu fui um dia, assim como talvez você está sendo, assim como talvez você foi. Você não pode impedir que as pessoas joguem os seus lixos emocionais sobre você, mas você pode escolher o que fazer com o lixo que estão jogando dentro de você ou contra você. Olhe para o teu interior, aprenda a se olhar, se identificar. Quando eu olho para a minha vida, eu passei por grandes traumas, bloqueios emocionais desde a minha infância. Coisas que aconteceram comigo que tiveram um poder totalmente destrutivo, um poder incapacitante. E cada um deles eu fui vivendo e fui vivenciando. Os últimos agora foram altamente tóxicos e destrutivos, que tiveram um poder terrível de destruição e que quase tirou a coisa mais linda de mim, que a minha essência, a minha vida. Até um ponto em que eu comecei a olhar para dentro de mim e comecei a falar, está errado isso. Isso não me representa. Isso não sou eu. Isso não é o que estão falando, não é o que eu sou. Eu sou muito melhor do que isso. E aí eu comecei a fortalecer de novo a minha identidade, que eu já havia descoberto, porque eu sou imagem e semelhança do Criador. Você é imagem e semelhança do Criador, você não é lixo, você não é porcaria. E se você é novo assistindo essa live, assista a live que está gravada aí, tanto no Facebook como no YouTube, no Instagram. Se você pensa em desistir de você, assista esse vídeo. Você vai entender o teu valor. Você vai entender de onde você veio, o que você é e o que você nasceu para ser. Mas você não está sendo o que você nasceu para ser. Você não está nem arranhando a vida que você terá quando você mudar aqui dentro. Quando você trazer de volta o que realmente representa. Quando você se reencontrar com o teu verdadeiro eu. Quando você entender que essa terra não é terra de ninguém, que tem escritura. E que essa terra tem um dono e uma dona legítima, que é você. E quando você começar a espantar os fantasminhas que estão fazendo churrasco na laje, aí você vai se transformar. Lembre-se, você não é os teus pensamentos. Você é muito melhor do que você imagina. Por aí afora você vai ver um monte de correntes. Existem pessoas que dizem que você é pior, que você é um ser horrível, que você, todo mundo tem a vida que merece. Eu não consigo concordar com isso. Porque você, em primeiro lugar, não pediu para nascer.
Em segundo lugar, você não é responsável pela programação que fizeram dentro de você. Você é responsável sim pelos atos que você faz de livre e espontânea vontade. Então, você pode ter uma vida muito melhor do que você imagina que pode ter quando você mudar aqui. Mude os teus pensamentos e a sua vida mudará. Que você tenha um excelente dia. Um dia de muita saúde emocional e muita paz no coração. Eu me despeço de vocês aí do Instagram, a live está caindo. Beijão no coração, fiquem com Deus, vão em paz. E você que está aqui no Facebook e também no YouTube, entenda que quando você começar a olhar para dentro de você, e quando você começar a se enxergar e ver o ser incrível que você é e a capacidade incrível que tem a tua mente, a sua vida se transformará. Se a live de hoje fez sentido para você, compartilhe. Faça a diferença na vida de alguém que precisa de luz. Tem gente que está aí fora, que está precisando exatamente do que você ouviu no dia de hoje. E tem gente aí fora que está precisando secar as lágrimas e depende de você fazer a diferença na história dessa vida. Seja meu agente de esperança. Fale de mim para o mundo. Fale de Oriel Pedroso às pessoas. Fale do que eu estou fazendo. Fale de qual é o meu propósito. Traga mais pessoas para que a gente consiga começar a mudar o mundo, a mente das pessoas, uma vida de cada vez. Ser de luz, tenha um excelente dia, com muita paz, com muita alegria, com muita saúde emocional. Beijão no coração, você é linda, você é lindo, você nasceu para governar, você não é os teus pensamentos e lembre-se, se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Vão na paz, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima live.